Amados, as crianças estão subindo, nós queremos compartilhar, conforme temos anunciado para vocês, a seguinte temática: sendo influentes em nossa sociedade através da família. Então essa é a temática que nós queremos compartilhar com vocês. Por ser um sermão temático, não expositivo ou textual, então nós não leremos o texto inicial. Então, hoje nós vamos trabalhar em cima dessa temática, sendo influentes em nossa sociedade através da família. Falamos um pouco sobre esse assunto com a liderança e hoje eu adaptei melhor esse esboço de sermão temático e o nosso desejo é abençoar a sua vida familiar. Amém? Vamos orar mais uma vez então, vamos pedir a Deus que abençoe a ministração da palavra dele. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Eu quero que você ore pela tua vida nesse momento e você peça a Deus para que te dê iluminação da palavra nesta noite. Você peça a Deus para que você compreenda a palavra nessa noite pela minha boca e você possa colocar em prática na sua vida diária. Então ore. Faça essa oração e complemente, pedindo a Deus que me capacite para compartilhar esta palavra. Senhor, a tua igreja está orando neste momento, pedindo entendimento da tua palavra, e sabemos que este entendimento, somente o teu Espírito Santo é que pode dar, e eu peço que o teu Espírito Santo, que habita em nós e que também trabalha no nosso meio, convencendo da justiça, do juízo e do pecado, teu Espírito esteja trabalhando então estas coisas em nossos corações e pensamentos, e não deixa, Senhor, que o diabo roube a semente da tua palavra nesta noite. Capacita-me então para entregar, ó Deus, a tua palavra nesta noite. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Irmãos, nós vivemos dias onde a inversão de valores é notória. Vemos que os valores da ética, da moral, os valores do reino de Deus têm sido esvaziados, tem havido uma inversão desses valores. E nós diagnosticamos a causa da inversão desses valores tão notório no nosso meio, é o movimento chamado pós-modernismo ou a pós-modernidade, movimento este que iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial, e ele é um movimento que se dá no campo artístico, no campo cultural, no campo da ciência, da tecnologia. E este movimento, ele tem mudado o comportamento da sociedade, tem trazido para a sociedade uma nova visibilidade de mundo, uma nova visibilidade da própria sociedade. Um dos aspectos e características deste pós-modernismo é a pluralidade, o individualismo, a globalização, a ausência de valores do reino de Deus, e daí por diante. E tudo isto vai desembocar no que nós chamamos de relativismo. Hoje, esse relativismo, ele tem
afetado o entendimento, o pensamento, a forma de ver, a forma de pensar, e tem trazido, isso tem entrado na própria igreja de Deus, e com isso, esse relativismo tem feito com que a gente não tenha mais aquela percepção do profano e do santo. Ou seja, o santo e o profano, para muitos dentro da igreja de Deus, perdeu-se essa sensibilidade. Quando você, como crente, se depara com o profano e o santo, para você aquilo não faz mais diferença. É exatamente esse quadro que nós estamos vivendo na nossa sociedade. E este resumo todo desse pós-modernismo, que a gente entende que leva a toda essa relativização de valores, tem influenciado a vida espiritual de muitos na igreja. Tem feito com que muitos na igreja se esfriem referente à sua fé, à sua devoção a Deus, a sua obediência, a sua comunhão, a sua adoração, o seu compromisso, o seu zelo com o Deus Todo-Poderoso, porque com isso perdemos a sensibilidade do Espírito Santo que habita em nós, perdemos a disposição de fazer a obra, perdemos o ímpeto, perdemos a coragem, a ousadia para se envolver com a igreja, perdemos aquele estímulo de romper com as cadeias para estarmos envolvidos na obra do Senhor, na igreja local, e achamos que está tudo muito normal, e não está tudo muito normal não, está tudo muito anormal, irmãos. E a gente percebe essa frieza na igreja, em muitos. É claro que Deus tem sempre o seu remanescente. E daí nós vemos o fenômeno de tanta apostasia, o fenômeno da igreja emergente, ou seja, daqueles que professam fé em Jesus, mas não conseguem mais se adaptar numa igreja local. Então vocês percebem como que a igreja, ela ficou insensível ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, e ela perdeu essa percepção do santo, do profano. E isso tem afetado, meus irmãos, a família cristã. Isso tem afetado a família cristã. E, gente, eu tive fazendo pesquisa essa semana, e é incrível como que a família cristã tem sido afetada negativamente pelo relativismo, pela sociedade em que nós estamos inseridos. E, para que vocês tenham uma ideia, segundo as pesquisas atuais da ONU sobre casamento, sobre matrimônio, a pesquisa global, no mundo inteiro, a porcentagem de divórcios entre crentes e não crentes é pau a pau, é 50%. De 100 casamentos, 20 que tem divórcios, desse 20, 50% é cristão e 50% não é cristão. É muito sério isso. Nos Estados Unidos, pesquisas recentes vão apontar exatamente a média de divórcio entre as famílias cristãs é idêntica à média de divórcios das famílias que não têm o cristianismo como fé salvadora. Aí, meus irmãos, eu faço a seguinte pergunta diante desse quadro:
Estamos, como igreja de Deus e família cristã, sendo influentes na sociedade em que estamos inseridos? Diante desse quadro, estamos sendo influentes, relevantes, intencionais, ou nós estamos sendo influenciados pelos valores da relativização, da pós-modernidade, e isso tem afetado drasticamente, negativamente, as famílias, o matrimônio, o casamento, e por isso esse alto índice de divórcio entre cristãos equivalente a não cristãos. O que vocês acham? Estamos sendo influentes ou não? Eu dei até o questionário para a liderança, a primeira pergunta foi essa. Aí, meus irmãos, diante desse quadro, diante desse cenário, nós precisamos então olhar com urgência, meus irmãos, para a Bíblia. Nós precisamos olhar com urgência para a Bíblia, porque, irmãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Nós não temos outra regra de fé e de prática, filosofias, sofismas, conceitos disso, daquilo, contrário à Bíblia. Nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Cremos na inspiração verbal, plenária da Bíblia. Toda ela é inspirada por Deus, Antigo, Novo Testamento, a palavra de Deus revelada à humanidade. E vivendo por esta palavra, somos felizes, vitoriosos, abençoadores e desfrutamos das riquezas de Deus. E quando nós não olhamos mais para a Bíblia, toda sorte de males vem sobre a humanidade. E é o que nós estamos percebendo, meus irmãos. E a igreja de Deus tem sido influenciada negativamente. E a igreja de Deus foi colocada por Deus para influenciar positivamente a sociedade, mudar este quadro. E aí, a minha Bíblia e a tua Bíblia vai falar: e não vos conformeis com este século. Palavra grega aí, transliterado aion, o sistema, exatamente o sistema. E não vos conformeis com o aion, o sistema, que é contrário à Bíblia. Mas o que o texto diz a continuação? Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus, que nos criou, que nos fez, que nos conhece, que sabe o melhor para a gente, é boa, é agradável, é perfeita. Mas para isso, eu e você temos que transformar o nosso pensamento de acordo com a Bíblia. A Bíblia tem que reger o nosso pensamento. A batalha é o pensamento. Você não é o que come, mas você é o que você pensa. Embora o que coma pode até mesmo te fazer algum mal para o teu corpo físico, mas nós somos, irmãos, o que nós pensamos. Por isso a Bíblia diz, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for amável, e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos reeducar o nosso pensamento, a nossa mente. Precisamos transformar a nossa mente na Bíblia. A psicanálise faz exatamente isso.
reeduca a mente, procura pôr em ordem os pensamentos que perturbam o ser humano, e vai trabalhar para fortalecer o superego, para que o superego ele seja mais forte do que o id dele, e possa controlar o ego dele, e ele tenha um equilíbrio emocional, e volte à normalidade. Mas quando Freud estudou a psicanálise, o comportamento humano, e criou a psicanálise, Jesus, a Bíblia, Deus, já nos instruiu muito antes, que é assim que o ser humano funciona, e já nos deu a palavra, que é mais poderosa do que qualquer aconselhamento de psicanalista, de terapeuta, de qualquer que seja o tratador. Embora seja importante o terapeuta, seja importante o psicólogo, mas Jesus foi o maior psicólogo, e a terapia que ele usava, a orientação que ele usava, era a Bíblia. Era a Bíblia. E é a Bíblia que eu uso, e que tenho usado aqui nesta igreja, mesmo eu tendo a formação psicanalítica. Mas eu uso a Bíblia para fortalecer o superego da igreja, com os valores de Deus, e coordenar, reordenar o pensamento, para que os crentes sejam saudáveis espiritualmente. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, é preciso com urgência que eu e você olhemos para a Bíblia. E eu te pergunto, você tem olhado para a Bíblia? Você tem olhado para a Bíblia? Ou você não tem olhado para a Bíblia? Você tem olhado para as redes sociais, mas não tem olhado para a Bíblia? Você tem olhado para tantas coisas, mas não tem olhado para a Bíblia? Você tem hábito para tantas coisas, mas perdeu o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia. Ah, meus irmãos, aí você morre espiritualmente. Você morre espiritualmente, ou eu morro espiritualmente, no momento em que eu perco o hábito da leitura bíblica diária, devocional. Porque a Bíblia é esse leite espiritual que alimenta a nossa alma, que nos fortalece para vencer. Amém, irmãos? Então nós precisamos levar a sério isso, precisamos tomar uma atitude, mas isso, meus irmãos, é individual. Isso é individual, é você e Deus. Não espere pelo outro, não espere pelo esposo, pela esposa, pelo filho, faça você. Filipenses 2,15, para que sejais sinceros e irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta e perversas, como filhos de Deus inculpáveis, entre a qual resplandeçais como astros no mundo. A igreja precisa resplandecer essa luz. A luz é Jesus, Jesus está na igreja, Ele é a luz do mundo, quem segue Ele não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Evangelho de João 8,12. Amém, irmãos? A igreja precisa resplandecer a luz, Jesus, na vida da igreja. E gente, diante desse quadro, então eu vou entender que Deus chamou a igreja para ser influente na nossa sociedade através da família. É verdade. Eu e você fomos chamados por Deus para que pela nossa família nós influenciemos a sociedade. A família é a base da sociedade. A família, Deus criou a família é homem e mulher, marido e mulher e filhos. A família não é essa família do pós-modernismo não, homem com homem, mulher com mulher, não é isso não. Isso aí é um conceito mundano de família, mas a família criada pelo Criador é homem
mulher, marido e mulher e filhos. Por isso deixará o homem a casa dos seus pais e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24, Gênesis 2:18. E far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja fiel. Amém, irmãos? Então, aí está a formação da família. É nela que nós somos educados. É nela que nós vamos adquirir nossa personalidade. E aí, gente, diante disso, eu destaco de forma objetiva 3 fatores para sermos influentes na sociedade, através da família. Se você cumprir esses 3 fatores, que eu vou mostrar para vocês aqui, simples, prático, objetivo, não tem dúvidas, é bem claro, é bem objetivo, só que requer de mim e de você diariamente renúncia, requer de mim e de você autonegação, requer de mim e de você propósito, requer de mim e de você obediência a Deus, para a gente observar esses fatores, colocar em prática na nossa família, e aí nós vamos influenciar a sociedade. E foi para isso que Deus nos chamou, para influenciar a sociedade. Tá certo? Então, primeiro fator, e eu não estou aqui fazendo pesquisa individualmente com a igreja para saber quem que realiza o culto doméstico aqui. Não precisa eu fazer pesquisa, mas eu sei, eu sinto que grande parte da igreja não faz o culto doméstico. E esse é o primeiro fator, para que a tua família, ela seja fortalecida em Deus, e ela possa influenciar a sociedade, não a sociedade influenciar negativamente, como tem influenciado a família. Gente, o culto doméstico, a realização do culto doméstico é essencial para uma família fortalecida nos valores de Deus. Ah, meus irmãos, não é o grupo familiar. O grupo familiar é um trabalho nos lares, para cumprir a missão da igreja, para sermos influentes na sociedade, relevante, mas o culto doméstico é um momento entre marido e mulher e filhos. Talvez não precise todos os dias, mas pelo menos uma prática semanal. Uma prática semanal. Ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, ou uma vez, pelo menos uma vez na semana, mas o culto doméstico, ele é fundamental para que a sua família, ela seja fortalecida nos valores do reino de Deus. O marido lê um texto bíblico, comenta, a esposa faz uma oração, os outros 2 filhos ou um filho também ora, e ali faz aquele momento de adoração a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, diz assim: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, gente, ao verso 7 do capítulo 6, o que diz? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, isso aqui fala de forma tão objetiva da necessidade do culto doméstico. Deuteronômio, mais uma vez para vocês, significa repetição da lei. Nesse tempo aqui, Moisés já estava com 120 anos, ia passar o comando das 12 tribos para Josué. Deus já havia falado para ele subir no Monte Nebo, que ali ele iria falecer, e passar o comando para Josué.
E Moisés então, ele reúne as 12 tribos, antes de atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, e ele repete toda a lei, os 10 mandamentos e os diversos outros mandamentos. E qual foi o objetivo de ele repetir os mandamentos de Deus? Porque o povo de Israel ia entrar na terra prometida. E na terra prometida, as nações que habitavam na terra prometida ofereciam os seus filhos aos demônios. Eram idólatras, viviam na devassidão, na prostituição. E Deus então orienta Moisés para que enfatize para Moisés, para que ele fale ao povo dele a necessidade de eles guardarem os mandamentos de Deus, porque senão eles seriam corrompidos, porque senão eles seriam influenciados por aquela sociedade perversa. E Deus deu tempo para os cananeus, para os filisteus, para os heveus, ferrezeus, aqueles descendentes de Canaã, neto de Noé, se arrependerem. Eles não se arrependeram, e agora Deus vai usar Israel para exercer a justiça dele, referente àquele povo que vivia na promiscuidade. E Deus falou, e vocês vão ler Deuteronômio, Deus falou que eles precisavam obedecer. Se eles obedecessem os mandamentos, eles seriam felizes. Os inimigos vinham por um caminho e iriam fugir por 7. Eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, eles seriam mais do que vencedores. O temor de Deus estaria sobre a vida deles, os inimigos fugiriam deles. Mas se eles desobedecessem os mandamentos de Deus, eles sofreriam, eles seriam levados em cativeiro, os inimigos iriam derrotá-los, e aconteceu exatamente isso. Eles desobedeceram. Hoje muita gente está na igreja, mas está desobedecendo os mandamentos de Deus, irmãos. Amados, o que diz o verso 7? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. De que, gente, que ele está falando? De que ele está falando? Da palavra, dos mandamentos de Deus. Gente, isso está claro. A importância do culto doméstico e desta palavra. Falarás assentado em tua casa. É sentar em tua casa, pegar a cadeira ou sentar no sofá, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, comentar a Bíblia, marido e mulher, pais e filhos. Aleluia! E falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esta palavra, irmãos, ela precisa estar no nosso coração. O que é que o salmista Esdras fala? Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Entenderam, meus irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a Bíblia. É a Bíblia. A igreja precisa fazer o culto doméstico. Provérbios 22:6, o que é que diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Que caminho que a Bíblia ensina, irmãos? Jesus é a palavra. Nós precisamos então sentar com os nossos filhos e ensinarmos a Bíblia, fazermos o culto doméstico. A ciência da psique ensina que a formação do caráter de um homem e de uma mulher vai até 12 anos. Grande parte dos estudiosos da psique vai até 12 anos. Até 12 anos você consegue pegar o seu filho de 1 ano, 2 anos, colocar ele no colo e conversar da palavra de Deus com ele. E falar do plano de salvação, e falar que só Jesus salva, que a Bíblia é a palavra de Deus, que existe o céu e o inferno.
que existe a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação, que vai haver um novo céu, uma nova terra, um governo teocrático, novas atividades, e que Deus é soberano, a existência de Deus. Nós precisamos falar para as nossas crianças, para os nossos netos. Eu agora estou na empreitada dos meus netos, já fiz isso com meus filhos, quando eram crianças, e agora estou na empreitada com os netos, e eu sento com eles, e eu falo, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é o único caminho, quem crê em Jesus, isso que eu faço com as crianças aqui, vai para o céu, quem não crê não vai para o céu não, está entrando na mente deles, eu sei que está entrando na mente deles, irmãos, entenderam, gente? E nós vamos formando a personalidade das nossas crianças, ensinando isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, amém, irmãos? Amém, irmãos? Levem a sério isso, gente. Depois dos 12 anos, dos 13 anos, fica mais difícil você formar personalidade, até porque quando chega 13 anos, aí já começa os grupinhos, ele já começa a se sociabilizar, não é? Aí já fica mais difícil de você sentar, mas até 12 anos, você tem mais força do que ele, a ver, ele não quer, você, não, junta ele ali, vai ficar aqui, vai me ouvir, e mesmo que ele chore, espermeie, fale, enquanto ele, sabe por quê? Está entrando no inconsciente, tudo que você ouve, vê, vai para o inconsciente, e quando você menos percebe, se manifesta no teu consciente. Irmão, essa questão da psique é interessante, mas Deus já fez tudo certinho, é só a gente obedecer a Bíblia, amém, gente? Então, é tempo da igreja realizar o culto doméstico e levar a sério, meus irmãos, porque nós estamos vivendo numa sociedade, o quê? Depravada, é ou não é? Gente, nós não estamos vivendo numa sociedade depravada. Qual a diferença daquela sociedade dos cananeus para a nossa sociedade hoje? Nenhuma, irmãos. Quantas crianças estão sendo raptadas aí? Vocês estão vendo quantas crianças estão sendo raptadas? Tem um vídeo agora circulando aí da ilha de Marajó, que eles fazem com as crianças. Quantas crianças são raptadas, são sacrificadas aos demônios, irmãos? A nossa terra, a nação está cheia de violência. Amados, nós estamos vivendo numa sociedade depravada, o mundo jaz no maligno, a igreja precisa levar a sério isso. Então, meus irmãos, precisamos salvar nossas crianças, precisamos então educá-las, precisamos fazer o culto doméstico, e que nessa noite você faça um propósito, e você a partir de hoje, se você não está fazendo esse culto doméstico, meu irmão, minha irmã, faça o culto doméstico, não deixa que Deus, mais uma vez, use a minha boca aqui, para falar essa verdade para você, e entrar por aqui e sair por aqui, mas faça um propósito, independente do grupo familiar, é um outro trabalho, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, faça isso, você só vai ser abençoado. Nós vivemos numa sociedade corrompida, adúltera, prostituta, e se nós não educarmos os nossos filhos, eles serão corrompidos, e você tem notícias de quando alguém vai nas penitenciárias, a maioria, grande parte de pessoas crentes lá, são filhos de crentes desviados do Evangelho. Que tristeza, irmãos, que tristeza, que tristeza. E aí, meus irmãos, a única causa é a ausência da educação bíblica, e isso fala de culto doméstico. Segundo fator, o tempo já foi. Estou com 40 minutos, já era para ter parado a mensagem, porque a partir de 40 minutos você já não consegue captar mais nada, né? Mas então, deixa eu abreviar aqui. O segundo fator, e eu teria tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou ter que abreviar mesmo. O segundo fator para nós sermos influentes na nossa sociedade, irmãos, sabe qual é? É sermos exemplos de caráter cristão na vida familiar.
Gente, ó, preste atenção, nós precisamos ser exemplos de caráter cristão na vida familiar. O marido precisa ser um exemplo de caráter cristão na vida familiar, a esposa precisa ser um exemplo de caráter cristão na vida familiar, os filhos precisam ser exemplo de caráter cristão na vida familiar. Irmãos, é o que a Bíblia recomenda, irmãos, é o que a Bíblia ensina. Efésios capítulo 5, dos versos 22 a Efésios 6 a 4, tem uma série de mandamentos sobre essa verdade. Nós precisamos ser exemplos, como marido, como esposa, como filhos, para nós sermos influentes na nossa sociedade, senão nós não vamos influenciar a nossa sociedade. E em primeiro lugar, irmãos, eu destaco aqui nesse texto, as esposas devem ser submissas ao esposo, como a Cristo é submissa, como a igreja é submissa a Cristo. Efésios 5, 22 e 23, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O problema é que a mulherada hoje está influenciada pelo femininismo. E o femininismo hoje luta, sabe por quê? Luta pela depravação. Depravação, luta para proteger as homossexuais, as lésbicas, etc. Não luta pelo bem-estar da mulher mesmo. Irmão, se aí a mulher, ela acha que ela pode mandar no marido, ela acha que ela pode falar grosso, falar alto com o marido. A mulher está numa missão, ao lado do marido. Deus deu uma missão para o homem e para a mulher no casamento. E nessa missão, o homem é o diretor, é o presidente, a mulher é a vice-diretora, é a auxiliadora. Essa missão do homem e da mulher é uma missão para que os dois prosperem junto, como marido e mulher. E venham os filhos, e os filhos sejam abençoados por essa união. Mas para isso, a mulher tem que ser cooperadora, a mulher tem que ser submissa nessa missão, a mulher tem que estar ao lado do esposo, a mulher tem que ouvir o esposo, a mulher tem que orar pelo esposo, a mulher tem que estar junto com o esposo, lutando com o esposo. Não é independência não, no casamento é interdependência. No casamento não é o marido que depende da mulher, e nem a mulher que depende do marido, mas ambos são interdependentes. Então nós precisamos entender isso. Mulheres, assim como a igreja é submissa a Cristo, sede vós também cooperadoras com seu esposo, ajude ele, esteja ao lado dele. Eu teria muita coisa para falar sobre isso, irmãos, o tempo não dá, mas seja cooperadora do seu esposo. Para de fazer as coisas independentemente, vai aqui, vai ali, não dá satisfação, compra, não dá satisfação, final do mês, o cartão de crédito está estourado, e aí o esposo vai ver, ele fica desesperado, porque você, esposa irresponsável, não foi submissa ao seu esposo, não trabalhou ao lado dele, não fez as contas junto com ele, foi lá na loja, comprou, saciou os olhos, e aí ficam todos enrolados no final do mês, e vem as complicações, e afeta o relacionamento na família. Esposas, sejam submissas aos seus próprios esposos, como a igreja é submissa a Cristo, e não tem coisa melhor. Sabe por quê? Em segundo lugar, o mandamento aqui: marido, amai as vossas esposas. Meus irmãos, como Cristo amou a igreja. E agora? Deus, Ele fecha as brechas no relacionamento.
Gente, nós maridos temos que amar as nossas esposas. Veja, verso 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Gente, tem muito marido que está doente. Sabe por quê? Não ama a sua esposa como a si mesmo. O texto está falando que eu tenho que amar a minha esposa, a Elaine, no caso a minha esposa, eu tenho que amar ela como eu amo o meu corpo. Quem é que odeia o seu corpo? Tem alguém aqui que odeia o seu corpo? O marido tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo, ama o corpo dele. Olha, eu só quero o melhor para o meu corpo. Alguém quer alguma coisa ruim para o teu corpo aí? Então quem ama, o amor que Deus orienta que o marido deve exercer sobre a mulher, é esse tipo de amor, o amor ágape, o amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja, gente? O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. O nosso amor pela esposa tem que ser a tal ponto, que se precisar morrer para salvar ela, eu vou morrer para salvar ela. É isso, irmãos, é isso, gente. É difícil? É difícil. Por quê? Porque eu tenho que morrer eu, entendeu? Mas isso é obediência, aí é obediência. Aí eu pergunto, quem ama, maltrata? Quem ama, maltrata? Quem ama é grosso, quem ama, grita, quem ama, agride? Não, quem ama, respeita. Respeita. Pode ver os casamentos aqui, que duram, pode ver, vê se ela vai testemunhar que ele grita com ela, pode ver, vê aí, pergunta a Luzineide se Sebastião já gritou com ela. Eu aposto, bota minha mão no fogo que não. Pergunta a Elaine se eu já gritei com ela, nesses 36 anos, aposto que não. Pergunta ao seu Joel se ele já gritou com a dona Maria, aposto que não. Seu Jurandir com a dona Regina, aposto que não. Gente, Provérbios 15, a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura, o que acontece? Suscita ira. Quem ama é brando. Meu irmão, minha irmã, trate bem a sua esposa. 1 Pedro 3,7, se você não trata bem a sua esposa, a tua oração não sobe até o céu. Então, trate bem a sua esposa. Quem ama, trata bem. Quem ama, cuida. Quem ama, está ao lado. Amém, irmãos? Terceiro lugar, os filhos devem obedecer a quem? Os pais. Veja o que diz Efésios 6, 1, e vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Adolescente, jovens, solteiros, você tem honrado a seus pais? Você tem sido obediente a seus pais? Você tem ajudado os seus pais? Olha, adolescente, criança, jovens, ajudem aos seus pais. A gente só não obedece aos nossos pais se eles, não sendo crentes, manda que a gente adore uma imagem, manda que a gente vá para a feitiçaria. Aí não, aí você tem que adorar, agradar mais a Deus do que aos homens. Fora isso, a gente precisa obedecer aos nossos pais. A gente precisa amar os nossos pais, a gente precisa orar pelos nossos pais, a gente precisa cuidar bem dos nossos pais. Adolescentes, vocês querem casar? Sabe fazer arroz? Sabe fazer feijão? Sabe vocês? Sabe fritar um ovo? Um bife? Então pode casar, amém? Mas se não sabe cozinhar ainda, não case. Amém? Então, irmão, mas tudo isso aprende em casa, né? Aprende em casa. A Bíblia diz
que as esposas devem ser boas donas de casa. Tito, capítulo 2, verso 4. Moderadas, boas donas de casa. Aleluia! E, vamos lá, o Gustavo tem obedecido direitinho, né? O Gustavo é uma bênção, não é? Cadê ele? Está por aí. Quarto lugar, os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6,4, o que diz? E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, esse texto aqui é maravilhoso, porque isso aqui nos leva a ser exemplos de caráter cristão na família, e assim nós vamos influenciar a sociedade. Estou com 50 minutos, terminando. Terceiro fator, orações diárias por sua família. Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Eclesiastes 4:12b, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Marido, mulher e Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se Deus não estiver presente, as coisas não fluem. E para Deus estar presente, precisa oração. Irmãos, é sério, a gente fala tanto sobre oração, né? Oração é um exercício espiritual. Oração é um exercício espiritual. Nós precisamos desenvolver essas habilidades espirituais. Nós precisamos ter um tempo secreto com Deus. E a primeira intercessão que você faz não é pela sua igreja, não é pelo seu pastor, não é pela cidade, nem pela nação. A primeira intercessão que marido e mulher, pais e filhos devem fazer é pela família. É pela família. Deus formou primeiro a família, depois a sociedade. Entenderam? A família é a célula primogênita da sociedade. Nós precisamos cobrir a nossa família com oração. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firme na fé. Amados, precisamos cobrir a nossa família diariamente com intercessões. Senhor, guarda o meu cônjuge. Senhor, livra o meu cônjuge do mal. Senhor, guarda os meus filhos, os meus netos. Guarda do mal, Senhor. Protege eles, por onde eles andarem. Peça perdão por eles. Senhor, perdoe o meu cônjuge, perdoe meus filhos, perdoe meus netos os pecados diários que eles cometem. Senhor, tem misericórdia deles, renova as misericórdias para com eles. Irmãos, é diariamente, nós precisamos ter um tempo de oração no nosso quarto secreto pela nossa família, é o que está precisando. A família hoje, para ser influente na sociedade, ela precisa de cobertura espiritual. Amados, você esposo, você é o cabeça do lar, é o sacerdote do lar, é você que é o intercessor. A tua esposa é auxiliadora na intercessão, mas você é que puxa a oração pelo lar. Você, meu irmão, é você que não tem orado pelo seu lar, é você que passa o dia fazendo tantas coisas, mas está esquecendo de orar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Então hoje, nessa noite, é noite de reflexão, de orar pela sua família, de fazer um propósito e clamar a Deus, para que Deus venha e guarde a nossa família da tragédia, do poder do diabo, desse mundo violento. Amém, irmãos? Amém ou não? E eu finalizo esta palavra com a frase de Walter Chantre. Ele diz:
como terminariam logo as sessões de aconselhamento matrimonial se maridos e esposas competissem seriamente em negar-se a si próprio? Se os maridos, se as esposas competissem em negar-se a si próprio em prol do outro, eu não iria dar aconselhamento pastoral tão cedo. Ia fluir. Felicidade matrimonial se resume numa coisa: renúncia de ambos, em favor de ambos. Amém? Nessa noite você aprendeu, para ser influente na sociedade através da tua família, você precisa fazer o quê? O culto doméstico. Segundo lugar, você precisa ser um exemplo na sua vida familiar, no seu caráter, para você ser influente na sociedade. Terceiro fator, você precisa cobrir a tua família com oração. Fiquemos de pé. Eu quero orar pelos casais. Saia os casais e venha aqui à frente. Se o seu cônjuge não está aí, venha você, representando ele. E eu quero que o Ministério de Música cante um cântico que eu pedi referente à família.